E aí, meu amigo, eu sou Felipe, pastor da comunidade Monte Santo de Novo Horizonte, casado com a Débora, pai da Olivia e do Davi. E esse aqui é o nosso mini curso de panorama bíblico para você que quer ler a Bíblia inteira todos os dias e ser abençoado pela leitura bíblica. Essa é a segunda aula. Se você quiser assistir a primeira aula, volta aí um pouquinho. Mas a gente já falou um pouco sobre interpretação bíblica, sobre versões da Bíblia, traduções bíblicas e um pouco sobre qual é o propósito de nós lermos a Bíblia, de todo mundo ler a Bíblia, todo cristão ler a Bíblia. Hoje eu quero falar um pouco sobre o plano de Deus, o plano de Deus que está na Bíblia como um todo. A Bíblia é uma única história, e nós precisamos entender isso de forma clara quando nós estamos lendo a Bíblia. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos que também precisam ler a Bíblia todo dia para ser abençoados por Deus e ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala de plano, o plano de Deus, a gente está falando sobre o plano de redenção, que é a história maior, aquilo que Deus está querendo comunicar através da Bíblia como um todo. A Bíblia, como eu já te falei no primeiro vídeo, não é dividida. Então Deus errou no Antigo Testamento e agora ele mudou de ideia no Novo Testamento. Não. O mesmo Deus de Gênesis, ele é o mesmo até Apocalipse e ele está desenvolvendo o seu plano como um todo na Terra. Então nós precisamos entender isso na leitura bíblica de todos os livros da Bíblia, durante toda a leitura, que tudo está conectado a uma história maior, tudo está conectado ao plano de Deus, como eu digo, o fio condutor que nos leva a entender a vontade de Deus como um todo. Então, eu falei isso no primeiro vídeo também, que lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, quando Jesus está andando pelo caminho de Emaús com os discípulos, que não tinham reconhecido ele como Jesus, eles estão falando, poxa, a gente não sabe se Jesus realmente é o Messias, a gente ficou meio chateado com a situação dele morrendo na cruz. E então Jesus, a Bíblia fala que ele começa lá de Moisés e vai passando pelos profetas para mostrar que realmente Jesus cumpria o Antigo Testamento sendo o Messias. Então, mesmo Jesus não desprezou o Antigo Testamento e assim também a gente não deve desprezar. Eu quero falar um pouco sobre isso. Plano de Deus. O que é o plano de Deus? Ele pode ser dividido em 4 partes. Criação, queda, redenção e consumação. Essas 4 partes resumem o plano de Deus que está contido na Bíblia. Então vamos lá falar sobre esses 4 pontos. O primeiro é a criação. Então quando a gente começa lá Gênesis, Gênesis capítulo 1 e 2, a gente vê Deus criando todas as coisas. Deus cria o céu, a terra, o sol, a lua, os animais, os rios, os mares, as montanhas, os vales, e cria o homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, a terra não existia, a terra era sem forma e vazia, como a Bíblia diz, e nós cremos que Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas, e o desejo de Deus era criar o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão com o homem. Adão e Eva, lá no início, experimentavam uma comunhão perfeita com Deus. Eles viviam no Éden e aí então eles receberam a missão de Deus de governar sobre a criação. Então Deus deu para eles o governo sobre a terra e então todos os dias Deus estava junto com Adão e Eva, participando, ouvindo, conversando e tendo comunhão com eles. A criação, a imagem e semelhança de Deus. Então na viração do dia eles se encontravam e tinham esse relacionamento e desfrutavam de toda a beleza da criação de Deus. Deus deu só uma única orientação restritiva para Adão e Eva. Olha, aproveitem tudo, só não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você imagina a beleza do jardim do Éden, toda a criação, todos os animais, todas as plantas, todas as flores, todas as coisas mais lindas que a gente pode imaginar que Deus criou. Deus só falou, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o que aconteceu? Eles foram tentados, eles foram enganados pela serpente, na verdade não só pela serpente, mas pelo próprio desejo do coração deles. E aí então vem a segunda parte do plano de Deus, que é a queda. Adão e Eva comem do fruto proibido, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que Deus tinha falado para eles não fazerem. E então, por conta disso, por conta deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram removidos do jardim do Éden. E aquele momento, Deus tinha dito o seguinte, olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E quando eles são tirados do Éden, é como se eles tivessem morrido, não fisicamente, de imediato, mas eles morreram espiritualmente. É como se a natureza deles tivesse sido colocada num lugar de morte,
né? E agora eles estavam dependentes, né? Estavam atrelados ao pecado, né? E o pecado estava neles. Eles não podiam mais agora ter comunhão com Deus, porque Deus é santo, Deus é sem pecado. Onde o pecado está, Deus não pode habitar. Então agora, por conta do pecado, eles foram tirados da presença de Deus, tirados do Éden, e agora eles ficaram, deveriam receber uma nova forma de vida, né? Até quando Deus encontra eles, eles falam sobre, Deus fala que eles deveriam, né, trabalhar, a mulher teria dores de parto, o homem teria que, através do suor do seu trabalho, conquistar o seu sustento, coisas que não aconteciam antes no Éden, e agora eles teriam que fazer por conta do pecado. O pecado, né, podemos dizer com um P maiúsculo, é a condição humana após a queda. Não é simplesmente um erro, uma escorregada, algo que você fez de errado. Não, o pecado é uma condição, né? Em algumas traduções bíblicas, depois da queda, se diz sobre a carne, ou então a natureza humana, as concupiscências da carne, né? A gente está falando sobre uma condição que todos nós estamos sujeitos. Todos aqueles que nasceram descendentes de Adão e Eva, ou seja, todo mundo, está sujeito a essa condição do pecado, a condição da natureza humana, a condição fraca, né, de desejo pelas coisas que não agradam a Deus. Quando a gente entende que nós estamos nessa condição, nós caímos da vontade de Deus da criação. Nós não temos mais a possibilidade de viver conforme Deus desejava no início, na criação. Então a queda aconteceu. E aí então a história bíblica parte daí da queda, e aí então a gente vê, né, Deus fazendo uma aliança com Abraão, Deus fazendo o reforço dessa aliança com Isaac, depois com Jacó, né, que teve seu nome trocado para Israel, e aí então começa o povo de Israel, que era o povo da restauração, o povo da promessa da redenção de Deus, e aí então ele deu a lei para esse povo seguir, e aí então, agora, para que eles pudessem ter comunhão com Deus, eles precisavam seguir essa lei, né? Olha, vocês têm uma condição caída, uma condição de pecado, e agora, para vocês terem comunhão com Deus, vocês precisam seguir essa lei. Mas o que aconteceu? Eles nunca conseguiram seguir essa lei de forma perfeita. Eles sempre pecavam, caíam, se esqueciam de Deus, seguiam outros deuses, tinham a idolatria no coração. E durante toda a Bíblia, a gente vai lendo os textos do Antigo Testamento, a gente vai vendo que o povo de Israel jamais conseguiu viver da forma que Deus gostaria que eles vivessem. Eles jamais conseguiram merecer voltar a ter comunhão com Deus como eles tinham, como Adão e Eva tinham no jardim. E por centenas de anos, Deus dava a palavra e falava, vocês têm que seguir isso, né? Se esforce, dá um jeito, se vire para viver dessa forma. Eles não conseguiam, e aí Deus ainda deu a possibilidade deles se arrependerem através de sacrifícios e, enfim, aquilo que acontecia no templo, no tabernáculo, mas sempre acontecia a mesma coisa, eles voltavam a pecar, eles caíam no erro e aí, então eles não podiam ter comunhão com Deus. E isso acontece durante vários e vários anos, centenas, milhares de anos, até que então, né, Deus castiga a nação de Israel e de Judá, né, levando eles para o exílio e tudo mais. A história que nós vamos falar muito ainda durante os próximos vídeos. Mas tudo isso Deus estava mostrando o seguinte, olha, pela força humana, pela vontade humana, pela natureza humana, jamais vocês vão conseguir estar à medida, na proporção que Deus deseja. Jamais vocês vão conseguir viver aquilo que Deus deseja que vocês vivam pela força de vocês. Israel tentou por centenas de anos. Homens foram quase, né? A gente tem personagens bíblicos, por exemplo, como Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, que pecou de forma horrível, né? Que fez coisas completamente erradas. Nem ele conseguiu viver da forma com que Deus desejava que as pessoas vivessem. Então, tudo isso para mostrar que era necessário uma redenção, uma força, né? Algo sobrenatural, algo sobre-humano, fora da humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos da nossa condição, para que nós tivéssemos a condição pecaminosa removida de nós. E então, a terceira parte do plano de Deus é a redenção. Deus se fez carne. Deus encarna na terra através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E se coloca em nosso lugar. Agora, ele sofre o castigo que nós deveríamos ter por conta dos nossos pecados. E então ele passa a ser o nosso redentor, o nosso remidor. Deus sempre quis mostrar que o homem não conseguia viver
de acordo com a vontade de Deus. Não tem caminho para nós pela nossa própria força, não tem como a gente chegar até Deus pela nossa natureza humana, porque a gente é pecador, pela nossa natureza, por quem nós somos, pela nossa construção que vem lá de Adão. Nós não conseguimos chegar até Deus. O único caminho que existe até Deus é Jesus Cristo. Nenhum de nós pode merecer Deus. Todos nós precisamos receber de Jesus, através do sangue dele, pagando as nossas dívidas na cruz, o acesso à presença de Deus. Então, a terceira parte do plano de Deus é a redenção. E agora, antes, o que Deus tentou fazer com o seu povo, os judeus, os israelitas, agora ele abre o plano de Deus também para os gentios. Os gentios não são só os judeus, mas todos aqueles que não são judeus também são convidados a participar do plano de Deus. Então, agora todos nós, através de crer em Cristo, através de crer em quem Jesus é, nós podemos acessar as promessas de Deus para nós. Esse era o plano de Deus, de novo, desde antes da criação. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já estava planejado para enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós e mostrar que nós não conseguiríamos viver pela nossa própria vontade, que somente através de Jesus nós viveríamos a vontade de Deus. E a última coisa do plano de Deus é nós retornarmos para o plano original do Éden, para a comunhão eterna com Deus, e aí a gente fala da consumação. Então, depois de nós sermos salvos através de Cristo, redimidos dos nossos pecados através de Jesus, nós estamos aguardando ainda o que virá, o último ato do plano de Deus, que vai se consumar através da volta de Jesus Cristo, onde aqueles que creram em Cristo vão ser glorificados, assim como o corpo de Jesus foi glorificado na sua ressurreição. Todos nós vamos ser glorificados junto com Jesus e viver eternamente com Jesus. Assim como Adão e Eva viviam com Deus lá no Éden, nós voltaremos a viver junto com Deus, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é ter comunhão com a sua criação, é estar junto com a gente. Então, o fim do plano de Deus é que a gente volte a ter a comunhão que nós tínhamos lá no Éden. Então, existem até mais capítulos falando sobre os últimos dias na Bíblia, até do que falando sobre Jesus. Mais de 150 capítulos na palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falam sobre a volta de Jesus e sobre o tempo da eternidade. Então, porque isso é importante para Deus. No plano de Deus, a consumação, a volta de Jesus é muito importante. Jesus deseja viver eternamente com o seu povo. Então, essa vai ser o cumprimento da vontade de Deus. Então, isso é um breve resumo da Bíblia, em quatro passos: criação, queda, redenção e consumação. Toda a Bíblia, todos os livros, todas as histórias, tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus está conectado a esse plano maior, a esse plano de Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia, alguns textos não vão ter uma aplicação imediata para a sua vida. Isso aqui, esse texto, eu posso entender e aplicar na minha vida assim. Talvez nem todo texto vai ser assim, mas todo texto está comunicando algo sobre o plano eterno de Deus. Todo texto está conectado àquilo que Deus está fazendo na história do início ao fim. E além disso, todo texto bíblico aponta para os atributos de Deus, para o amor de Deus, para a soberania de Deus, para a graça de Deus, para a justiça de Deus, para a sabedoria de Deus, para a santidade de Deus, para a grandeza de Deus. Então todo texto está nos comunicando algo sobre o plano de Deus e sobre quem Ele é. Essa é a nossa segunda aula sobre o plano de Deus. Isso é algo tão simples, mas tão importante de entender para que você possa ter o entendimento correto da palavra de Deus. Não esquece de se inscrever, de curtir o nosso vídeo e de compartilhar. E daqui a pouco tem mais uma aula. Agora nós vamos entrar nos livros da Bíblia, falando um pouco sobre cada livro e cada história da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.